Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem, um coletivo dos estudantes da licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, dedicado a pensar educação audiovisual. A conversa de hoje é com o coletivo audiovisual Olho Negro, composto pelos estudantes Sérgio Anans, Gabriel Nunes, Cameron Venturi e pelas graduadas Bia Silva, Cleo Rosa e Júnior Alves, todos do Cinema UFSC. O papo de hoje foi produzido pelo Guilherme Cirqueira. Nossa equipe também agradece Lucas Geis e Fátima Luiza Santos por cederem o espaço da tutoria em cinema para a realização do encontro. Eu sou Zé Pulim. E eu sou João Pedro, e nós somos os mediadores do papo de hoje. Então, oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Acho que a gente pode começar com a apresentação de vocês. A gente nunca sabe quem é para começar, então, enfim. Eu sou a Cameron, eu tô na sexta fase do cinema da UFSC e faço parte do coletivo Olho Negro, desde a sua criação. Oi gente, eu sou o Júnior, eu sou formado em cinema na UFSC. Atualmente estou trabalhando com roteiro e produção e faço parte do coletivo desde o início, em julho do ano passado. Oi gente, boa noite. Sérgio Anansi, mas podem me chamar de Cid. Sou geógrafo de formação, cineclubista, sou graduando em cinema e também faço parte do coletivo audiovisual Olho Negro desde o início. Prazer. Oi, gente, eu sou o Gabriel, sou estudante de cinema também da UFSC, estou aí em alguma fase que eu não sei qual e faço parte do coletivo audiovisual Olho Negro desde o início. Boa noite, gente, sou Cleo. Graduada em cinema pela UFSC. Atualmente atuo há 5 anos dentro do mercado audiovisual, dentro do departamento de arte e construo o coletivo audiovisual Olho Negro. Beleza. Vai ficar faltando a introdução da Bia, mas ela faz quando ela chegar. Então, eu acho que para começar, aquela pergunta clássica, como que surgiu o coletivo, de onde veio essa ideia? Então, gente, a gente se organizou internamente para dividir algumas falas, alguns pontos. Eu me organizei aqui, tracei uma linha do tempo, assim, desde quando o coletivo surgiu até agora, e vou falar um pouquinho. Eu vejo que o nosso encontro, enquanto integrantes, se deu no curso de cinema da UFSC, porque todos nós tivemos uma passagem pelo curso, alguns ainda estão passando nesse momento, e em determinado momento a gente se encontrou no curso, e começamos a discutir e debater sobre algumas questões em relação ao cinema negro no curso de cinema da UFSC. Principalmente lacunas que a gente percebia, assim, entre elas no corpo docente do curso, a falta de um professor e de uma professora negra, nas referências, nos planos de ensino e no currículo do curso, e também no debate estrutural em que o cinema negro está intrínseco, né? Em 2019, algumas pessoas já tinham se formado, a Bia e a Cleo, e eu, o Gabriel, o Cid e a Cameron, a gente conseguiu realizar uma ideia que já vinha sido comentada, a gente já estava tentando realizar no curso, que era uma disciplina de cinema negro. A gente conseguiu realizar essa disciplina junto com a professora Aglaí, que foi quem registrou a disciplina pra gente. E na disciplina eu vejo que a gente teve uma expansão dos nossos vínculos com o cinema negro e também vi que a gente teve uma união como parte e agentes dessa história, né, da história do cinema negro. A disciplina foi concluída no segundo semestre de 2019. A gente entrou nessa situação de pandemia em 2020, né? Fomos conversando internamente
A gente ainda não era um coletivo, mas a gente se conhecia e debatia sobre o cinema negro e nossas vivências, nossos objetivos também. E em julho de 2020, aliás, a gente teve nosso primeiro encontro com todos os integrantes, né, um encontro virtual, onde a gente falou um pouco sobre experiências e objetivos individuais de cada um, e a gente trocou alguns contatos também, e formou uma rede, né, para debater esses objetivos e as nossas experiências também. Em meio a isso, começou a surgir alguns convites que chegavam para uma e outra pessoa, porque a gente ainda não era um coletivo formado, né? Mas eu acredito muito que por conta da influência da criação da disciplina, que foi algo que repercutiu aqui na cidade, a gente começou a receber alguns convites de algumas mostras de cineclubes que estavam realizando alguns eventos que era debatido o cinema negro, né? Nessa mesma época, dos nossos primeiros encontros, no meio do ano de 2020, abriu alguns editais públicos de fomento ao audiovisual aqui no município e no estado, e a gente resolveu criar alguns projetos e desenvolver algumas propostas voltadas para a negritude audiovisual no Sul, que era algo que a gente já vinha discutindo e debatendo, né? Perpassando por questões como apagamento, a invisibilidade, a inserção e a permanência, né, dos nossos, das nossas e da gente, né, nessa jornada. Hoje, a gente continuou tendo encontros desde julho do ano passado, toda semana, debatendo e várias questões e organizando objetivos. E hoje a gente se encontra no momento que a gente está executando alguma dessas propostas que a gente fez para os editais, desenvolvendo outras e expandindo a nossa rede, se relacionando com outros contatos que a gente teve a oportunidade de fazer. E agora, nesse momento, a gente está se colocando para o público, né? A gente está nessa fase de abrir uma página, né, um espaço, um perfil público, porque nosso coletivo, até então, a gente tem se organizado internamente, né? A gente tem alguns contatos que sabem que a gente é um coletivo, que a gente está nesse caminho de se tornar público, mas chegou o momento de criar uma página e de ter uma relação com o público mesmo, né? E é isso, assim, a princípio. Eu entrei em algumas pastas do nosso drive, vendo algumas coisas, umas atas lá do início, assim, e eu quis trazer uma frase que eu vi que estava escrito numa das nossas primeiras atas, que é hora de se aquilombar. Eu não lembro quem foi que escreveu isso, mas enfim, eu vi essa frase e fiquei pensando que isso aconteceu, né, assim, de fato. E agora a gente se encontra aqui. Eu acho que é isso, assim, um pouquinho dessa jornada. Muito bom, assim. E como que os projetos, assim, que vocês têm feito atualmente, assim, alguma coisa que vocês tenham desenvolvido, vocês chegaram a comentar também que a disciplina teve muita repercussão, vocês foram chamados para mostras, para festivais, assim, como que tem sido, isso tem acontecido hoje, assim, 2021, pandemia? Eu e Cameron, a gente ia falar um pouco sobre a disciplina, mas como Bia chegou, eu gostaria só de perguntar antes da gente dar prosseguimento, dela poder se apresentar também, e que ela também é sexta membro do nosso coletivo. Oi, gente, boa noite a todo mundo. Agradecer esse espaço, né? Desculpa aí o atraso. E muito importante escutar a fala do Júnior, assim, sentir coração quentinho, né, escutar um pouco dessa trajetória também. E eu sou a Bia Silva, trabalho com produção aqui em Florianópolis,
trabalho com direção de arte também. Estou aí desde o começo do coletivo, né, com esse pessoal, construindo bastante projetos agora, né, a gente vem desenvolvendo bastante coisa para além da disciplina, muitas discussões, fechando muitas parcerias também, o que tem fortalecido a gente, né, e eu acredito que esses espaços, assim, têm mantido a gente viva e persistente também, né, nesse audiovisual, porque são momentos meio difíceis, né, para nós também, para pensar em trabalhos futuros, né, então é uma rede de muita fortaleza também, esse coletivo. Bom, a gente vai falar um pouco dos projetos que a gente está desenvolvendo, né, Cid, você preferiria falar da disciplina antes? Posso apresentar um pouco do Aquilomba Sul, já que o Júnior falou de aquilombar, né? Massa, a gente pode ir por aí, depois eu falo da disciplina com o Cameron. Então, recentemente, a gente foi contemplado, né, num prêmio municipal, com o nosso primeiro projeto, que vem dessas primeiras discussões também, que o Júnior bem colocou, né, dessas inquietações que estavam atravessando a gente meio solitários, né, então quando a gente se encontrou e o debate foi muito, muito coeso, assim, né, muito consistente, homogêneo, das ideias que estavam atravessando ao mesmo tempo eram muito parecidas, né, e o Aquilomba Sul, que é esse laboratório que foi contemplado no prêmio municipal, ele vem para atender projetos audiovisuais que foram construídos por pessoas pretas, né, então ele vem nessa perspectiva não só de a gente criar esses espaços para que projetos sejam contemplados e tenham acesso a essas políticas públicas, né, as leis de incentivo e editais também consigam construir projetos bem coerentes e também que sejam bem redondinhos, assim, né, que tenham acesso a essas informações, né, porque uma coisa que a gente foi percebendo também é dessa carência de discutir políticas públicas dentro da universidade, dentro do cinema como um todo, né, a gente cai no mercado e é isso, e a gente acaba assumindo algumas posições dentro do cinema, dentro da indústria, que são posições que às vezes não deixam a gente evoluir mesmo, ocupar espaços de liderança, né, de direção mesmo, porque a gente fala muito nos departamentos do cinema, né, e pessoas pretas acabam ficando em lugares muito subordinados, né, então a gente queria fomentar cada vez mais esses espaços formativos para poder discutir o porquê que isso acontece. E se as políticas públicas, elas existem, por que os nossos não estão tendo acesso, eles não estão conseguindo colocar os seus projetos nos editais. Então, a gente percebeu, detectou isso em Florianópolis, e nessas pesquisas a gente vem percebendo que isso talvez reverbere de forma muito parecida por todo o estado, né? Santa Catarina me parece ser um estado que tem muitos apagamentos, assim, né? Me parece não, a gente detectou isso, né? A gente detectou que, para além de essas políticas públicas não estarem sendo acessadas pelos nossos, existe um apagamento histórico, né, das pessoas pretas, da arte, da expressão artística negra dentro do Estado, assim. E a gente quer fazer esse resgate. Então, aquilombar é necessário porque a gente precisa entender o que essas pessoas pretas estão produzindo, o que elas estão pensando como narrativas, e para a gente poder fazer com que isso ganhe impulso, né, entre nós mesmo, né, que a gente possa conversar e criar essas potências também. E a formação é muito importante, né, então quando a gente fala desses espaços formativos, para que a gente ganhe cada vez mais fortalezas, né, para poder produzir. E o Aquilomba Sul, ele vem, né, para poder atender esses 10 projetos no formato de oficinas, palestras, né, e não só, assim, a gente pretende fazer com que esses projetos eles sejam acompanhados individualmente também, por profissionais. Então, a gente entrou em contato com profissionais do audiovisual de outros estados também, então vão ter professores, tem o professor Renato Cândido, que é de São Paulo, né, ele é formado pela USP, então tem um diálogo, ele já trabalha com políticas públicas dentro da universidade, então a gente vai trazer esse debate também para o laboratório,
A gente tem Érica de Freitas também, são vários nomes de cineastas, produtores executivos, tem Yasser, que é daqui de Florianópolis, que vai construir com a gente esse espaço também, debatendo, né, essas formatações de projeto, como fazer isso da melhor forma possível. Então, esse projeto, ele está em pré-produção agora, a gente pretende colocar ele em funcionamento a partir de junho e julho, e para poder pensar essa produção mesmo, né, desde o começo, desde a escrita do projeto, até pensar em perspectivas de distribuição, né, entender o que esse mercado quer, o que ele está almejando, e quais os projetos que você tem escrito, como que a gente pode deixar isso num formato para você conseguir esses acessos e ir longe, né, não só pensar nas questões municipais mesmo, né, porque a gente acha que merece o mundo. Então, pensar nessas perspectivas maiores também, né, de projeto ser cada vez mais grandioso. Bom, não sei se eu esqueci de falar de alguma coisa em relação ao Quilomba Sul, e queria chamar a Cléo também para essa conversa, e eu acho que ela pode falar também, e para complementar essa fala de apresentação do Quilomba Sul, falar um pouco do público, né, do público-alvo e dos eixos que a gente quer abordar, porque isso é muito importante para a gente também. Esse recorte não é por acaso, é um recorte que a gente faz com muita atenção, né, com muita necessidade, e eu acredito que ela possa falar um pouco dos eixos de abordagem que a gente vai trazer também para dentro do laboratório. Então, o laboratório, ele vem com uma ideia de quebra e construção de território dentro do audiovisual, né? Dentro do audiovisual do Estado. E, para além dessa quebra, ele possibilita um espaço onde existe um encontro de identidade, né? A gente vai, infelizmente, a gente não vai estar se olhando ao vivo, né? Mas virtualmente. Então, a gente se encontra num sentido plural e singular, né? Trazer essas pessoas que escrevem essas narrativas se encontrando ali, um espaço para elas se encontrarem, e encontrar outras narrativas também, e a partir daí talvez criar, talvez não, né, mas sim criar uma identidade, tem uma identidade, né, porque como a Bia falou, o Florianópolis, acontece dentro da cidade de Florianópolis um processo de apagamento da memória do povo preto de Florianópolis. Quando a gente vai falar de história, de arte, de identidade negra na cidade, não que não exista, mas a gente encontra um apagamento. E aí também a gente vai falar do audiovisual negro na cidade de Florianópolis, a gente se depara com esse apagamento também, né? E aí o laboratório, ele vem nessa ideia de trazer, senão eu sou um pouco confusa para falar, gente, vocês devem ter percebido. Mas, enfim, trazer esse não apagamento, falar que a gente está aí, que tem preto no Sul e tem audiovisual preto no Sul, sim. E eu acredito que seja o laboratório, ele funciona como uma política pública também, que o Estado deveria estar fazendo isso. Deveria existir esses espaços, né? Deveria ser uma função do Estado trazer esses espaços de formação. Mas, como não acontece, né, a gente traz isso, e é muito importante. Se eu não me engano, é uma das primeiras iniciativas que abrangendo isso e tendo essa construção que acontece aqui na cidade de Florianópolis. Eu posso estar errada, viu? Mas eu acho que é uma das primeiras ações assim que acontece.
Então, o laboratório, além de falar que é possível sim, é possível sim se fazer cinema sendo preto e pobre, ele mostra também o caminho de como fazer, porque a gente vai falar dentro de um eixo, tem um... Poxa, eu esqueci os eixos aqui, eu vou pedir ajuda para alguém no coletivo para colocar os eixos, mas a gente vai falar de acesso aos editais, né? Como que a gente faz para escrever um projeto que seja contemplado no edital. Então, enfim, além de falar que é possível fazer cinema, mostra o caminho de como fazer. Enfim, acho que tem... Só para te complementar, né, dos eixos, para fazer um link aí contigo, os eixos que a gente vai fazer, né, é de produção mesmo. Então, pensando a produção executiva, a distribuição desse material. Então, pensar nessa coisa completa, né, na produção audiovisual de uma forma completa, até chegar no público mesmo, né. E Cléo falou muito bem, assim, né, dessa perspectiva que eu acho que a gente vai falar bastante, eu acho que em todas as falas isso vai estar presente, e é importante que isso se repita mesmo, porque a gente vem com a ideia de preencher algumas lacunas, né, lacunas que ficaram, porque essa formação é também para uma autoformação do coletivo, né, porque ficou uma falta. Eu e Cléo, acho que nos formamos primeiro do grupo, e muitas coisas a gente está descobrindo, né, dentro do cinema negro e dentro das discussões de arte negra com o coletivo. Então, só, né, entre nós mesmo. Né, nenhum outro professor, em nenhum outro momento, espaços nenhum dentro da universidade trouxeram a quantidade de informação e de formação dentro dessa discussão para nós. Então, a gente mesmo teve que criar o espaço, né? Então, foi nós por nós, para a gente poder evoluir dentro do debate racial, né? Porque não se teve esse acesso. Então, a gente precisa construir as narrativas a partir de uma ótica preta, entendendo também o que é essa vontade nossa, né? Quais são as identidades construídas dentro desse território especificamente. Então, esse resgate também vem para poder suprir isso, né? A gente entender quem foram os que vieram antes de nós, que também produziram arte aqui e que não foram bem distribuídos, né? Que não chegaram nos nossos. Acho que é por aí. Muito bom, assim, o projeto de vocês atuarem justamente, assim, nesses processos da produção audiovisual, né, porque nos encontros anteriores que a gente teve, assim, no papo, a gente encontrou com um companheiro que ele foi um dos fundadores, assim, da SP Cine em São Paulo, né, ele comentava sobre como que no início eles pensavam justamente nessa questão de como que no audiovisual no Brasil, de uma forma geral, existe uma dificuldade muito grande de distribuir os filmes, assim, né, e no encontro com a Adélia Sampaio, né, ela comentava sobre quando ela foi lançar Amor Maldito, como que ela enfrentou muitos problemas, assim, para conseguir distribuir, porque o filme recebeu uma classificação de 18 anos, e aí não conseguia entrar bem no circuito comercial, e acabou não fazendo muito público, assim, né? Então, várias dessas questões de um boicote mesmo, assim, né, do Estado, para as produções dos cineastas negros, assim. Então, é realmente muito fundamental, assim, a gente poder pensar como que a gente pode inserir o cinema negro no mercado dessa maneira, assim, né? E aí eu não sei se alguém quer poder fazer alguma pergunta, assim, porque já queria poder ir perguntando sobre umas outras coisas, mas vocês podem abrir o microfone, gente. Quem quiser falar, não? Tá, beleza. Eu ia pedir, então, para que vocês pudessem comentar um pouco sobre a disciplina, como que foi criar. Oi. Então, acho que eu e o Cameron, a gente ficou
se conversou, né, para falar um pouco sobre essa parte, mas acho que um pouquinho antes de falar sobre a existência da disciplina em si, é legal falar o local onde a gente se encontra, né? A gente está tendo um diálogo aí Rio, Florianópolis, né? E aqui é uma coisa, eu acho que fundamental colocar, e a gente sempre vai dizer isso, não por ego, mas porque é algo a ser gritado, né? A disciplina de cinema negro da UFSC é a primeira disciplina de cinema negro da história do Brasil, da história do cinema brasileiro. E isso é importante a gente falar, reafirmar, escrever, tatuar, como uma maneira de autoafirmação mesmo dessa nossa luta, né? A gente se encontra num dos estados mais racistas do país, numa das regiões mais racistas do país, que tem, né, processos aí retrógrados e, como já bem disseram antes, de invisibilização do povo preto. Então a gente anda pelas ruas e as pessoas desconsideram nossa existência, né? É um processo histórico de apagamento, de negação, é um processo de construir uma retórica de que o desenvolvimento dessa região se deu por conta exclusivamente da imigração europeia, enquanto que todo o processo escravagista, todo o processo de opressão aqui, ele é totalmente desconsiderado, né, jogado por baixo do tapete. É interessante que a gente colocar dentro dessa conjuntura surgirem coletivos de resistência, de arte, surgir, né, uma disciplina de cinema negro. Surgiu uma disciplina de cinema negro numa das cidades mais racistas e contraditórias desse país. Então, significa que há uma relação de poder e de resistência muito grande. Então, simplesmente o fato da gente existir já é resistência, né? A gente resiste, existe e no dia a dia ali a gente se tromba muito dentro da universidade, né? E aí, colocar um exercício mental aqui que eu acho bacana, para todas as pessoas pretas que estão aqui, né? O próprio João que está na mediação também, pessoa preta, várias outras pessoas pretas que estão aqui, sendo do cinema ou não, já devem ter passado pela mesma experiência, com certeza, de que chega ali, por exemplo, na sua primeira aula da faculdade, você vai olhar a literatura, vai olhar as referências, o mínimo ali que você conhece, quando vai ter acesso às autores, os autores são pessoas brancas, né, obviamente. Então tem toda essa construção da intelectualidade, tem toda essa construção das referências, do dito cânone, né, do cânone branco. E aí a gente está lá, a gente não se vê, a gente não se reconhece, a gente não se encontra, esses corpos não se tocam, esses corpos não se afetam, e aí o sistema, ele está pensando isso de maneira muito bem articulada, né? O sistema, ele é criado para nos excluir, para nos expulsar. E a gente faz o processo contrário, né? A gente nada contra essa maré do racismo e dessas contradições, né? O que a gente faz? A gente está ali se trombando pela universidade, com essa mesma perspectiva, né, que eu falei para vocês imaginarem no início, a gente está ali andando, não tem... a gente não estuda cineastas e cineastas pretas dentro do curso. A gente não lê pessoas pretas dentro do curso. E aí, um dia no CA ali, tomando meu cafezinho, e aí o Júnior, esse rapaz que está aqui, que falou antes, chega para mim e diz assim: Cid, quero trocar uma ideia contigo. Fiquei sabendo aí de uma questão que a gente pode desenvolver uma disciplina de cinema negro. Vamos trocar essa ideia? O Júnior chegou em mim e falou: pô, massa, né? Eu sou professor de geografia. Aí o Júnior chegou ele falou para mim, né, que ficou sabendo disso. Tem essa professora Glair, que é uma pessoa muito importante nesse processo, né, que é a professora que assina a disciplina ali, que é uma professora branca dentro desse contexto, mas que tem um papel fundamental também em toda essa construção que a gente faz, que a gente está fazendo, né, que a gente fez, está fazendo, vai continuar fazendo. E aí chega eu, o Júnior e ela, tomando um cafezinho, fumando um tabaquinho, e falamos assim: vamos começar a pensar isso, vamos juntar mais pessoas, vamos parar de se esbarrar nos corredores apenas como formigas e vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar esse negócio. Aí eu falo: vamos lá. Não é tão simples assim, mas nesse contexto parece que foi até. Partindo de um problema, daquele problema que afetava todo mundo, a gente falou: pô, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí novas pessoas foram chegando, chegou o Gabs, aí chegou o Cameron, o coletivo ainda não existia, eu nem conhecia Bill e Cleo ainda, nem conhecia Bill e Cleo direito, não conhecia várias pessoas ainda. E a disciplina, ela foi um espaço de encontro, né? Ela foi um espaço de articulação, foi um espaço de encontro, foi um espaço de afeto ali. E para construí-la, inclusive, né? Porque
por mais que eu já tenha tido, eu particularmente já tenho tido experiências em criar disciplinas na pós-graduação, essas coisas todas, é complicado você chegar aqui, que a professora chega para a gente e fala, não, é vocês quem vão construir. Vocês vão construir ementa, vocês vão desenvolver metodologia, vocês vão falar sobre a tal da avaliação, vocês vão trazer as referências, vocês vão buscar tudo no zero, vocês vão fazer do início ao fim. São vocês. Eu chego lá e no departamento eu assino. Aí a gente falou, tá bom. A gente se reunia na moradia, se reunia na hora do intervalo, se reunia em todos os momentos possíveis. Ainda não era pandemia, ainda não era remoto, então a gente estava junto, né, com papel na mão ali, com o computador na mão, falando, tá, vamos fazer esse negócio. E aí fizemos, né, desenvolvimento de metodologia, como que ia ser, quais as pessoas que a gente ia chamar, pensar em estrutura curricular, pensar em referências afrocentradas. E aí, nessa necessidade de busca, né, de formação, a gente estava procurando um processo, um mecanismo de ajudar a formar outras pessoas. Nesse processo, a gente também se forma, né? Educação é um processo dialógico de construção conjunta, de construção coletiva. Então, nesse processo de formação, a gente foi se formando também e continua nisso, né? Enquanto a gente existir, a gente vai estar aprendendo, vai estar reaprendendo, a gente vai fazendo autocrítica ali de tudo que a gente errou. A gente está na segunda edição da disciplina agora, e foi um processo muito doido ali no fim, né? Porque a base disso foi, vamos encontrar uma literatura afrocentrada. Acho que 99% ali da disciplina é de intelectuais, de pessoas pretas, né? 99% da disciplina. Se tiver um ou dois ali, a gente colocou no meio para fazer a crítica, né? Não, tem essa pessoa aqui que escreveu sobre cinema negro, mas aí a gente vai trabalhar o escracho, a construção da narrativa mesmo. Então, cinema negro é discussão sobre a intelectualidade também, é discussão que vai para além da estética, para além das narrativas, né? A gente está dentro da instituição, que é uma instituição pública, mas, né, não para todos, e aí é uma construção interna, a gente está dentro da institucionalidade, tentando romper com algumas dessas amarras que ainda existem, que ainda são muito fortes, né? Então, é um processo de resistência interna. A gente, então, né, só fechando essa parte, a gente conseguiu desenvolver toda a metodologia, todo o cânone preto que a gente queria mesmo, as nossas bases teóricas no início, que continuam em construção, a gente está conhecendo pessoas incríveis, inclusive na quinzena passada conhecemos Rosa Miranda, né, formada aí pela UF, que foi uma das pessoas que está ajudando a construir a disciplina também, trazendo referências. Então, é um espaço maravilhoso de encontro, né, de aprendizado. Desenvolvemos toda essa parte assim, da teoria, da prática, do conteúdo didático-pedagógico, né, toda essa coisa da necessidade de implementação mesmo da disciplina. E aí fizemos um movimento dentro da universidade de chamar pessoas pretas e também pessoas brancas, né, isso no período de 2019, né, antes da pandemia. Então, a primeira edição da disciplina se deu naquele período lá convencional, né, e distante, que agora parece distante para a gente. E aí a gente fez uma disciplina na época, nessa primeira edição, eram ainda muitas pessoas pretas, né, até porque no cinema e na universidade como um todo, às vezes, infelizmente, é preciso contar no dedo quantas pessoas pretas tem. A realidade ainda é essa, a gente sabe disso. E aí a gente juntou o máximo de pessoas, ainda tem muitas pessoas do cinema para fazer essa disciplina ainda, mas muitas das pessoas pretas do curso de cinema ajudaram a construir a gente nessa primeira edição. E aí, a outra parte, né, de pessoas brancas também tiveram um processo fundamental. Bacana que nesse momento aqui tem muitas pessoas que fazem a disciplina que estão presentes, né, e no remoto, né, só para fechar essa parte, no remoto, uma coisa que é muito interessante também é que tem muitas pessoas não pretas que estão fazendo parte dela agora, que estão ajudando nessa construção. Isso é fundamental, porque aqui a gente discute a branquitude, a gente discute a alteridade, a gente discute todos esses atravessamentos, né? O cinema negro é feito por pessoas pretas, mas essa importância de entender que a discussão sobre cinema negro, a discussão sobre racismo, ela não é só discutida por pessoas pretas, né? A gente vai ficar discutindo aqui agora, e aí todo mundo discute isso. Não, é todo mundo junto, vamos construir esse negócio, vamos levar adiante, vamos aprender, vamos sentar a bunda na cadeira, e mesmo na frente do computador, nesse momento difícil, vamos debater.
E aqui estamos, né? Estamos no último mês da disciplina, infelizmente. O coletivo, todo mundo que está aqui agora, está nessa segunda edição da disciplina, trabalhando integralmente em todo o processo. A gente meio que reconstruiu todas as bases da disciplina, o coletivo repensou a disciplina, e agora a gente chegou no momento, que é esse momento fundamental da gente levar ela para se tornar uma disciplina obrigatória. Isso é só um passo de diversos outros que a gente vai dar ainda nessa construção, né? E aí, acho que, Cameron, quiser dar-lhe agora? Vou dar-lhe. Oi, gente. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre o efeito na disciplina dentro da universidade, né, e os alunos, e como ela foi repercutida. Desde que eu entrei no curso em 2018, e eu já tinha a meta de fazer todos os meus trabalhos com recortes raciais, todos os meus trabalhos, não importa a matéria que tivesse, teriam recortes raciais. Mas se tornou bem difícil pelas questões de não ter referência dentro de sala de aula e também não muito apoio, né, e ficar pensando, quem tá vendo os meus trabalhos, né, será que esses meus professores, eles veem o meu trabalho da forma que eu pensei e tudo mais? E a minha turma, eu lembro que foi a turma onde entraram mais alunos negros, assim, foi a turma que entrou mais alunos negros, e a gente já tinha conversado sobre isso, e a gente chegou a levar os professores, né, falando que, a gente gostaria que tivesse mais filmes do cinema negro, mais autores, e era sempre a mesma resposta de sempre. A gente já tem, ainda tem uma metodologia e tudo mais, não sei se dá tempo de adicionar e tal, e a gente realmente entendeu que não iria dar tempo de adicionar, então vamos criar uma matéria, né? Não foi fundada com a minha turma e tudo mais, a turma do Cid e do Gabriel entraram no ano seguinte e vieram com essa ideia, junto com o Júnior, e eu pensei, gente, isso acho que vai ser incrível, assim. E na primeira vez que a gente ofertou a matéria, a turma era bem dividida, assim, tipo, tinha uma grande quantidade de pessoas brancas e uma grande quantidade de pessoas pretas, assim. Eu acho que eu nunca vi uma turma com tantas pessoas pretas. E o efeito que causava, assim, era que ela era uma aula, mas realmente era um encontro, assim, sabe? Tipo, as pessoas pretas que estavam lá, mesmo não sendo do audiovisual, tinha uma galera que era de jornalismo e tinha gente de todos os cursos. Elas entendiam que a gente estava falando, assim, sobre eu não me encontro dentro do meu curso com o que eu estou estudando, com o que eu estou pesquisando, e aqui, por mais que não seja uma aula do meu curso, eu consigo me encontrar com essas outras pessoas pretas. E as nossas aulas no presencial eram feitas todas em círculo, eu não me lembro se a gente teve alguma aula onde a gente sentava, tipo, um de costas para os outros, a gente sempre se entrava em círculo, todo mundo se olhava, e todo mundo debatia. E é uma coisa que eu acho que é uma característica muito grande da nossa matéria e também da educação antirracista, né? Que pensar, assim, que a educação, ela não é um afastamento do formador para quem está sendo formado ali, é um encontro e uma troca de informações, assim, né? E a matéria em específico tinha uma troca de afetos muito grandes, eu acho que eu tive mais de 2 aulas que eu saí chorando, com uma troca de informações gigante que teve. Nós também tivemos muitos convidados, vários, debatimos várias coisas, porque a gente não se sentia totalmente preparado para falar sobre vários assuntos, né? Então a gente pensou, vamos convidar uma galera que a gente admira, né? Não importa se não se encaixa dentro do audiovisual, a gente dá uma forma de, né, levar para esse lado. E todas as aulas eram assim, a gente trazia algum convidado, abordava o assunto e levava para o meio audiovisual. E era muito incrível como sempre tinha alguém para falar alguma coisa, sério. Tipo, podia ter aquele momento de silêncio, mas normalmente o momento de silêncio era um abalo, assim, tipo, a galera recebia informação, aí respirava, aí, ok, vamos debater agora. E surgiram debates muito, muito profundos, assim, que eu pensei, bom, agora eu acho que a partir dessa matéria dá para continuar no curso de cinema, entendeu? Quando entrou no curso EAD, né, quando a gente entrou na pandemia e tudo mais, eu tava pensando em várias coisas, mas eu tava pensando, nossa, vão cancelar nossa matéria. Vão dar uma forma de tirar a gente, mas não tiraram. A gente conseguiu ofertar ela pela segunda vez. A gente teve que reformular ela toda, né, pro método EAD, mas a gente conseguiu.
e sobre a repercussão, assim, dentro do centro e dentro da universidade. Tinha esse discurso de outros professores, né, que era muito importante a criação de uma matéria de cinema negro dentro do curso e tal, mas a partir do momento que a gente criou a matéria, nunca foi perguntado sobre a matéria. Nenhum professor nunca perguntou como é que era o andamento da matéria, nunca foram, sei lá, assistir uma aula ou coisa do tipo, ou perguntar como é que estava sendo o desenvolvimento. Na exibição dos trabalhos finais também não tinham muitos professores, né, para saber como é que foi o desenvolvimento disso. E enquanto outras coisas também aconteceram, né, tipo, de momentos meio bizarros. Mas, enfim, nesse segundo ano a gente está conseguindo ofertar a matéria pela segunda vez. E dentro desses passos que o Cid comentou, além de tornar a matéria obrigatória, a gente está vendo que teria muito que ter um Cinema Negro 2, porque não cabe, sério, não cabe tanta informação dentro de um semestre, assim. E a gente fica bem feliz com isso. A gente sabe que a gente vai ter que trabalhar bastante para fazer uma matéria, a segunda parte, mas a gente fica muito feliz com isso, tipo, de ter tanta informação, porque antes a visão era de que não tinha, tipo, não tem porque não tem informação suficiente para se criar uma matéria só de cinema negro. E agora a gente já pensa em Cinema Negro 2, Cinema Negro 3, e na pós-graduação e por aí vai, entendeu? Então, eu acho que causou um efeito muito grande dentro da universidade. A gente vê as pessoas com quem a gente pode contar, né, tantos professores. A Glaí é uma professora que realmente ela apoia a gente em todas as ideias que a gente tem e em convidar, tá sempre apoiando ali e nos defendendo, tipo, dentro do colegiado, porque a gente sabe que mesmo com esse discurso de que a matéria de cinema negro é muito importante, tem professores que não acham ela tão importante assim para estar dentro do curso. E é isso. Eu acho que para outros alunos negros que vão entrar, se tiver ela obrigatória, vai causar um impacto muito positivo dentro do curso. Acho que pegando o gancho numa fala muito forte que Cameron trouxe, foi quando Cameron disse, em meio à matéria ali, em meio a uma aula de cinema negro, percebeu que poderia continuar no curso, né? Agora sim eu posso continuar no curso de cinema. E eu e Bia, pelo menos, não lembro se Júnior se formou antes da existência da matéria. A gente veio de 4 anos ou mais, 4 anos e meio, 5 anos, num curso de graduação sem nenhuma referência de técnico, de teórico, de cineasta negro, né? Não se debateu isso. Eu lembro até hoje que no meio de uma aula de cinema brasileiro, eu não lembro se foi eu ou Bia que puxou, a gente perguntou sobre a Adélia Sampaio, a gente perguntou se alguém conhecia a Adélia Sampaio. Ninguém da turma conhecia, e era uma turma composta por muitas pessoas. Eu lembro que era uma turma que estava até um pouco mais cheia, porque era cinema brasileiro, né? E aí ninguém conhecia a Adélia Sampaio. E aí, pensando como acontece esse apagamento dessas referências, né? Esse apagamento acontece pelos teóricos, pelos críticos, pelos professores e também pelos estudantes brancos de cinema, os colegas que estão ali na turma. Porque esses estudantes, eles não sentem falta dessas referências, né? Porque eles têm, eles têm referências que os contemplam ali, né, na bibliografia, e enfim. Durante esses 5 anos de graduação, não houve uma referência que contemplasse a gente. Então, enfim, trazer esse ponto, que esse apagamento acontece também por vocês, colegas, estudantes de cinema, estudantes brancos de cinema, que não sentem falta dessas referências, não trazem essa discussão para as disciplinas, né?
talvez eu lance aqui, talvez esteja alcançando mais pessoas, né, no momento que isso aqui vira uma outra mídia, lance aqui uma proposta de ação antirracista para estudantes brancos de cinema. Tragam para as disciplinas de vocês ao menos uma referência que seja de cineasta, de teórico negro para essa aula, né? Traga pelo menos uma. Enfim, sei que não sentem falta, né? Porque estão bem contemplados, mas tragam. Acho que é isso. Eu queria falar uma coisa também que eu lembrei agora, que em 2016, no curso de cinema da UFSC, que eu acho que foi em 2016, aconteceu uma semana de cinema que a Bia e a Cléo estavam envolvidas, né? Que trouxeram a Adélia Sampaio e a Yasmin Tainá. E eu entrei no curso em 2015, era o meu segundo ano, e eu não tinha referências de cinema negro, e acho que essa semana de cinema e essas convidadas foi uma abertura de portas também pro curso, né, em geral, assim, porque até então, em 2015 não tinha ouvido o nome dessas referências, os colegas também nunca tinham comentado comigo, e enfim, assim, acho que isso bate muito nas questões da inserção, mais da permanência, né? A Cameron falou, teve uma quantidade significativa, vamos dizer assim, de inserção de alunos e alunas pretos no curso em 2017, 2018, mas a gente acaba pensando na permanência desses estudantes, uma vez que não se encontram, né, nas referências, no currículo, no plano de ensino. Então, é bem reflexivo, assim, né? Eu acho também que a disciplina de cinema negro acaba vindo como uma permanência, né? Uma influência para nós permanecer nesses espaços também, assim. E reconstruir, né, esses espaços, as referências e ressignificar também essa inserção e essa permanência nesses espaços, assim. Queria aproveitar e pegar também um pouco desse gancho aí da discussão e trazer alguns pontos que eu acho importante para a gente pensar e também para apresentar para vocês, né, sobre o nosso coletivo, né. E uma das coisas que foi falada bastante, né, é um pouco desse território que a gente quer formar, né, que a gente quer estar presente nele, né. E eu acho que é muito importante destacar que a gente tem, sim, esse vínculo, né, com instituições, a gente tem esse lugar onde a gente cria diálogos, onde a gente consegue estar ali desenvolvendo a formação de pessoas, né, educando e também se autoeducando, mas que também, tipo, a gente também cria, né, para além disso, como o Lab mesmo, né, que é um bom exemplo disso, né, tipo, um projeto que a gente transforma em algo para além dessas instituições, né, porque a gente sabe que essas instituições, a academia em si, né, ela tem muito interesse, né, nesses assuntos, em trazer esses assuntos, mas, como foi dito, não lembro agora exatamente por quem, esse assunto acaba se tornando um tópico, e aí, quando realmente existe isso, né, acho que foi Cameron que falou, porque quando realmente existiu a disciplina, houve um grande enfrentamento por parte das pessoas que estavam construindo a disciplina e por parte das pessoas que estavam dentro desses espaços, né, de poder, e que tem esses poderes. E a gente enfrentou isso numa jornada bem árdua, assim, e até hoje não existe um reconhecimento mesmo, sabe, legítimo, um reconhecimento que a gente gostaria de ter e que é muito necessário, né, pelo que a gente está fazendo. E bom, para entender também que isso é muito mais do que estar nos espaços, né, é criar e também retornar aos espaços que já existiram, né, retornar a esses indivíduos, a esses corpos pretos que ocuparam e ocupam ainda muito espaço na nossa trajetória, né, porque a gente está aqui ocupando esse lugar aqui de
de conversa, né, tendo essa conversa aqui, e isso só é dado porque, enfim, existe toda uma questão de ancestralidade mesmo, né, de que como a Bia falou, quando ela falou sobre o projeto, que é esse reconhecimento desses corpos que já estão nessa luta, né, a gente sabe que o movimento negro em si, ele é um movimento de constante trajetória, né, então é importante pontuar isso também, né, importante lembrar disso, e uma coisa que eu achei muito, muito engraçado, porque acabou saindo de todo mundo, assim, né, que é essa questão do afeto, né, que todas as coisas que a gente está envolvido, existe o afeto, né, porque é a base, na verdade, das nossas relações, né, não tem como a gente não ter o afeto, não ter as relações, não ter as atividades, tudo rolando sem ter o afeto, né. Então, é uma coisa que a gente compartilha muito dentro do nosso espaço também, dentro do nosso coletivo, né? Quando a gente está ali nas reuniões e quando a gente está entendendo o outro como um indivíduo, né? Como uma pessoa que tem demandas, que tem particularidades de vida e também durante esse percurso das nossas responsabilidades, coisas que a gente assume para fazer, a gente entende que cada um tem esse se colocar, né, e tipo, porque a gente tem pessoas que, por exemplo, Bia, Cleo e Júnior estão no mercado de trabalho, né, realmente tentando adentrar isso, né, e dentro disso, e apesar de todos estarem dentro disso, né, porque inevitavelmente está tudo correlacionado, são formas diferentes e que ocupam outros lugares, né, outras exigências, eu diria, que o próprio mercado demanda, né, e é um pouco disso, assim, que eu queria colocar. Enfim, esses afetos que a gente sempre fala também é um pouco relacionado com aquele termo que vocês já devem ter ouvido falar sobre escrevivências, né? Que é um termo da Conceição Evaristo, né? E é uma coisa que a gente valoriza muito, assim, porque o nosso ser, o nosso estar, ele já é, por si só, ele já é por si completo, né? Ele já se completa, assim, o seu ser e o seu estar. Nosso ser e o nosso estar. Enfim, gente, é isto. Antes da gente seguir com as outras perguntas, assim, que a gente tinha feito, queria ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Eu sei que tem gente que quer falar, assim, Tereza, Hoffman, Gui. Eu gostaria de comentar principalmente sobre as medidas que o coletivo tomou desde a sua criação, né? E uma das coisas que a gente se organizou para realizar e tal foi em julho do ano passado, foi organizar um documento propositivo para o departamento e para o colegiado de curso, apresentando questões que a gente queria mudar. E a gente fez todo um mapeamento da nossa bibliografia obrigatória, que está presente no site do departamento e tal, para a gente ver direitinho, né, montar gráficos de quantos autores negros tínhamos, autores brasileiros, mulheres, e foi bem assustador, mas nada do que a gente já não esperava, né? Decepcionado, mas não surpreso. Exato. E a gente compartilhou com todo o departamento, com o colegiado, teve uma certa recepção não muito boa logo de cara quando a gente enviou, mas depois foi algo conversado. E uma das coisas que mudou, assim, que até nesse período tinha, era uma disciplina voltada... Esse período não, o período passado, foi 2020.1. Agora na UF a gente está no 2020.2 ainda. E no 2020.1 surgiu uma disciplina, uma optativa, né, de cinema indígena. Tinha um foco maior, mas esse ano foi algo pensado já, uma disciplina de cinema indígena, não é obrigatória, mas o próprio coordenador ele comentou que foi algo pensado após toda a nossa movimentação, né?
que foi tanto esse documento propositivo quanto o grupo Cupixaua, né, que ele também faz parte do coletivo do Cidadania por Imagem, que tem alguns de nós aqui também, que a gente, enfim, é um grupo de estudos que também se tornou um grupo que colaborou para a realização de cursos voltados à cultura indígena, de uma forma geral, não é só voltada ao audiovisual. E é isso, né? Eu queria compartilhar também que vocês já conhecem a Rosa, né? A Rosa já tem... até a Teresa comentou aqui pelo chat que a gente tem um episódio com ela na primeira temporada. Ela é incrível. E no nosso departamento, alguém que é bem ativo, assim, para trazer disciplinas, assim, que no caso é o Maurício, que ele, acho que em 2019, teve uma disciplina que era cinema sobre alteridade e tal, e eu acho que era esse o nome, e é uma coisa que faz falta, né? Todo mundo sempre diz, a gente sente, mas eu acho que do nosso departamento quem realmente movimenta alguma mudança seria o Maurício. E é isso. Alguém tem alguma coisa no chat que eu possa ler? Eu tenho uma pergunta meio O Hoffman mandou aqui. Tá, que o Hoffman ele mandou o link aqui, tá, o levantamento e os gráficos. É incrível. O levantamento a gente fez meio à mão, né? Mas foi um trabalho incrível, assim, e que os professores não responderam, o que também disappointed but not surprised. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta meio perniciosa, assim, pra vocês, porque eu cheguei meio atrasada, mas achei incrível a apresentação, assim, fiquei muito, sei lá, emocionada, eu acho. E eu sou de Porto Alegre e escutei vários sotaquezinhos que não são do Sul, né? Então, uma pergunta nesse sentido, assim, vocês acham que o fato de ser um curso de uma universidade federal, de ser SISU, etc., de trazer pessoas negras de fora do Sul, incentiva isso acontecer aqui? Ou porque é meio, vocês falaram, um dos estados mais racistas e tal, e aqui em Porto Alegre é bizarro, assim. A Cristal, que é uma artista que eu curto muito, assim, fala, tipo, tu imagina o que é estar na tua cidade e não se sentir pertencente, toda essa questão, né? E Porto Alegre é uma cidade muito segregada, assim, muito de... O centro é branco e a periferia é preta e tal, assim. Mas tem preto no Sul e essa galera toda tá sempre dizendo isso, assim, e é incrível. Mas eu queria fazer essa pergunta, assim, vocês acham que o fato de vocês terem chegado, vocês que não são daqui, não sei quantos não são daqui, parece, virei carioca falando que o Sul é tudo igual, não, vocês que não são de Santa Catarina, que chegaram e viram esse estado racista, esse lugar, e conseguiram criar a disciplina de Cinema Negro, primeira do Brasil, assim. Qual a importância de chegar de fora e olhar isso, assim? E, enfim, nesse sentido, sei lá. Não sei se a pergunta ficou bem formulada, mas por esse lado. Alguém quer responder? É porque eu sou daqui, eu não tenho sotaque, mas eu sou. O Cid achava que eu era carioca? Não, achei que tu fosse também. Mas, enfim. Mas agora o eu sou foi meio cantadinho. Não, eu sou daqui. Deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa. Também sou daqui. É. Eu já tava tudo errado na teoria. Não, mas a maioria do coletivo não é assim. Eu sou do interior de São Paulo, por exemplo. Sou natural de Socorro, mas morava em Ourinhos. E aí, acho que parte da sua resposta, né? A gente está
vim de outros locais, vim do estado de São Paulo, eu tinha vindo de outra graduação, cheguei aqui perdidaço, agora não, mas com dread na cabeça, e fui percebendo e sentindo, né, como todo mundo falou em afeto, isso foi em alguns momentos, acho que parte a princípio disso, né. Quem vem disso, por exemplo, de São Paulo, uma distribuição diferente dessas relações, das relações raciais e dessas relações raciais também. E aqui a gente encontra talvez um atravessamento muito mais potente do que qualquer outra região. E aí, acho que colocar isso como exemplo, não quero fugir muito dessa fala, mas em diversos momentos até a professora colocou assim, mas a gente está no sul, em Santa Catarina, e olha que interessante essa contradição, porque vocês estão no sul, vocês falam sempre isso, mas aqui também surgiu a primeira deputada negra, aqui surgiu, daí a pessoa foi elencando várias personalidades que eram personalidades da política e que eram pretas, como se isso fosse uma coincidência aleatória, e isso, nada disso é aleatório, né? A nossa ação, tanto pela via do afeto, né, tanto pelas expressões estéticas, né, estética, política, aí, tudo que a gente faz, na verdade, acho que, primeiramente, parte por essa coisa do sentir, né, tipo, o afeto nos move, a luta nos move, e se existem tantas pessoas importantes em Santa Catarina que foram pretas, mesmo sendo apagadas, esquecidas, acho que a gente entra na mesma linha também. Quanto mais o sistema nos quer destruir, acho que mais para cima a gente vai, sabe? Eu acho que é isso, né? Quanto mais a desgraça está presente, mais a gente se arma juntos para isso, né? Porque individualmente o negócio é pesado, ainda mais no momento em que a gente vive. Quando o Cameron falou que a gente se reunia em roda, era em roda que a gente se reunia. E mesmo agora na pandemia, com tantas telas na nossa cara, que eu não aguento mais tela, a gente ainda continua sentindo isso, e é verdade, sabe? A gente continua mesmo vendo imagens em telas, e é legal que nessa disciplina de cinema negro que está acontecendo agora, quase todo mundo abre as câmeras e fala, né? Tem a questão da expressão verbal, né, a expressão falada, e as pessoas estão ali balançando a cabeça, vibrando, as coisas são vistas, as coisas são sentidas. Então, não sei se ficou muito abstrata a minha fala, mas acho que a relação é isso, a gente vem de fora, a gente tende a sentir atravessamentos muito diferentes do que qualquer outro na vida, porque esse lugar aqui acho que não sei se no podcast tem um pi, né, mas eu ia falar um palavrão, é doido mesmo o negócio, a gente sente diferente e a gente tende a se munir de outros instrumentos, né, a Ilha da Magia, né? Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei em Santa Catarina. Uma pessoa gritou no busão, Ilha da Magia! E aí, no primeiro dia, eu fui barrado pelo porteiro da moradia, na chuva, perdi um monte de coisa, sofri um monte de merda aqui no primeiro... Já falei palavra de novo. No primeiro dia que eu tava aqui, sabe? Fiquei com as minhas coisas na chuva, já recebi umas falas idiotas da pessoa que estava me trazendo para a moradia, onde eu ia chegar, ninguém queria me receber, eu fiquei tipo 1h30 na chuva chegando em Santa Catarina. Acho que é isso, né? Alguém de fora chega e encontra isso. Então, o bom é que a gente não está sozinho. E a disciplina e nada do que a gente faz se fez sozinho, né? A gente fala de individualidades coletivas, aqui no coletivo a gente é diferente, mas juntos a gente é mais forte. Isso não é palavra... para ser palavra bonita, é fato político, é fato estético, é fato do afeto, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. Queria falar um pouco também, porque eu estava buscando na memória, né? Porque eu sou de Minas Gerais. E eu estava buscando na memória como que começou o meu trajeto aqui, o que eu senti quando eu cheguei no Sul, e aí eu percebi que eu sempre precisei muito de coletivos, né? Sempre. Eu entrei na universidade, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no coletivo preto. E aí eu comecei a entender o que estava faltando, né? Porque antes eu sentia uma falta, assim, eu me sentia muito sozinha, que eu não tinha amigos, né? Tipo, na universidade, isso era muito distante, porque eu trabalhava, no meu primeiro ano de faculdade, eu trabalhava e fazia o curso. Então, eu tinha pouco contato com os meus colegas da universidade. Então, eu procurei o coletivo,
preto e era onde tinha essas reuniões em roda, assim, né? Que era um coletivo do MN1, inclusive, se chamava 4P. E aí eu comecei a entender que eles estavam pautando coisas que eram o que eu estava precisando mesmo, né? Que eram demandas minhas, assim. E depois desse coletivo preto, a gente teve um encontro nacional dos estudantes no Rio de Janeiro, que foi o ECUM, que foi um divisor de águas na minha vida, assim, né? Com certeza, eu acho que na vida de muita gente aqui, do Júnior, da Cleo, porque foi, eu não sei descrever, assim, foi esplendoroso. A gente encontrou muitas pessoas do Rio Grande do Sul, muitas pessoas do Paraná, e a partir do ECUM, assim, que a gente teve coragem, eu e Cleo ali, né, de entrar e pautar muitas coisas dentro do nosso curso também, né, e foi aonde nasceu essa semana de cinema, que a gente fez a primeira mesa com pessoas pretas, que a gente trouxe Sabrina Fidalgo, trouxe a Adélia Sampaio, trouxe Yasmin Tainá. Então foi assim, a Rosa Miranda falou que ela está estudando o cinema negro e as ondas, né, que viraram tsunamis agora. Então, é bem isso, é esse o sentimento mesmo. Quando veio a onda, se transformou em tsunami, e não tem como parar, né, porque depois que você vê, não tem como desver mais, e você só quer transformar aquilo em mais massa, em mais potência, né. Então, eu acho que houve esse atravessamento. O que aconteceu de forma muito instantânea foi me apegar aos coletivos, assim, né, me apegar em pessoas que tinham pautas parecidas com as minhas, assim, né, né, que reverberou em outro coletivo audiovisual agora para pautar a questão audiovisual que me atravessa também. Então, o que acontece, né, eu entrei num momento da universidade também que estava, né, tendo muitas ações afirmativas, estavam ali em peso, governo Lula, saudades. Então, assim, foi um momento onde vi muitas pessoas pretas entrando na universidade, né, me encontrei ali, tinha pouco, mas tinha muito mais do que antes, né. Eu acho que quando eu cheguei no último ano de faculdade, eu conseguia transitar pela universidade e ver muitas pessoas pretas, e ficava muito feliz com isso, porque houve muitos movimentos dentro da universidade que vieram daí, desses encontros, né, desses encontros de afetos também. E aí teve virada antirracista dentro da universidade. Então são entre esses encontros, né, que acontecem com pessoas que são daqui também, porque daí que as pessoas pretas daqui, elas estão em pontos muito distantes, que também, porque a gente não pode pensar só na bolha da universidade, existe uma cidade acontecendo também, né, e essa cidade, ela não tem acesso a todas essas coisas, porque querendo ou não, a gente está numa bolha também, né, então a gente tem que pensar que essas pessoas pretas, elas estão agindo na cidade de uma outra maneira, né, e fazendo ondas que talvez a gente não saiba, mas que são tão potentes quanto coletivos que vêm de dentro de uma universidade. Então, a gente precisa entender também como que a cidade funciona, né, e como que essas pessoas pretas que são daqui, que são da cidade, elas têm pautado, né, essas demandas também e procurado ação, né, essas ações efetivas. E aí tá onde? Tá nas batalhas, tá nessas ocupações de espaço da rua também, que eu vi acontecendo muito aqui, e foi onde eu me peguei. Falei, peraí, isso é uma manifestação artística que me atende também. Então, foi ali que eu fui conhecendo as pessoas pretas de Florianópolis, né, especificamente. Então, essa questão do coletivo é uma coisa que atende muito às nossas necessidades, né, de quem vem de fora, principalmente. Eu queria só entrar nisso porque eu também não sou daqui, né, de Florianópolis. Eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, também. E, enfim, né, Rio Grande do Sul é uma coisa que não sei nem o que dizer, né, porque a minha vida lá foi muito a minha infância, né, a minha pré-adolescência ali, o período até uns 13 anos. Então, durante esse período,
eu não havia esse questionamento, né? Minha família toda, ela é composta por, em maioria, pessoas negras, e não se discutia isso, né, dentro da família em si, porque tinham outras coisas que eram prioridade, né, de sobrevivência, assim, e não exatamente essa discussão, e também porque, né, a gente sabe que isso é uma coisa do próprio contexto da própria sociedade, assim, né, de não ser discutido isso, e aí, então, quando eu vim para Florianópolis, né, é o lugar onde eu entro em choque, né, não exatamente em choque, mas em encontro com essa minha construção de identidade negra, né, então, eu acho que a disciplina, a importância dela, assim, para as pessoas que são daqui, é crucial não só para as pessoas que são daqui, né, mas para as pessoas que são, principalmente falando do Sul, né, que é o que a gente mais defende, que a gente mais fala, é para essa identidade, né, é para buscar esse autoconhecimento sobre si mesmo, e que eu acho que a disciplina vem com essa afirmação, porque foi uma das primeiras atividades em que eu consegui trazer isso que eu sempre quis trabalhar e que, né, estava ali, não estava sendo trabalhado por vários motivos, e então eu consegui trazer dentro da disciplina, né, e construir a minha negritude e também oferecer isso para as pessoas, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente também pontua bastante. Isso. Demais, obrigada. Não, só pontuando aquilo que o Sérgio falou da resposta, né, de ser um lugar que Porto Alegre é uma cidade que é 80% branca e é a capital, não sei se ainda é, mas nos dados do IBGE, com maior proporcionalidade de adeptos de candomblé e umbanda, assim. Então acho que tem muito essa resposta, assim, né, nesse sentido, assim, acho incrível tu ter trazido isso. E essa fala do Gabriel também. Obrigada. Eu acho que pode ter um pouco a ver, assim, mas eu queria que vocês pudessem comentar também um pouco sobre como que vocês veem, assim, essas especificidades, sei lá, talvez no plano mais geral, das produções audiovisuais negras, assim, no Sul, né? Pensando em relação a contextos com outras regiões, talvez, ou talvez pensando dentro do próprio circuito, assim, no estado, na região, enfim. Isso é outra pergunta que eu fiz lá em cima, desculpa, só que tem um coletivo aqui de Porto Alegre que chama Combalab, não sei se vocês têm acesso, assim, mas é o pessoal do Audiovisual Negro do Rio Grande do Sul, que é muito incrível eles, assim. Enfim, se vocês ainda não têm contato, acho que é um contato muito massa de fazer, assim. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vamos lá. No início desse ano, eu tive contato com pessoas do cinema negro do Brasil inteiro, por causa de um curso da PAN e tudo mais, e acabei conhecendo muitas produtoras, acho que tipo, de todo o Brasil, e tinha uma galera do Sul, eu acho que do grupo que eu tava, tinham 2 pessoas, tipo assim, que era aqui do Sul, era de Pelotas, se não me engano. E aí eles estavam falando, né, que eles tinham uma produtora e tal, e é uma coisa que a gente sempre fala no nosso coletivo, que é uma busca pela uma estética de pretos do Sul, né? E eu tava conversando com esse meu colega, e ele tava falando, né, que quando a gente entrou no curso, assim, que a gente conversava com as pessoas, tipo, de as produtoras, a gente conversava Rio, São Paulo, a gente conversava com uma galera de Minas e tudo mais. E essa galera tava realmente, tipo, produzindo com tudo, e como as narrativas deles carregavam coisas muito... como eu posso dizer? Eram bem regionais as narrativas, assim, carregavam bastante coisa, tinha estética dentro da narrativa, mas que para pessoas do Sul era um pouco difícil colocar isso, assim, por essa questão da busca de identidade e negritude. E aí, esse meu colega, ele tava falando, né, ele falou que, como ele é roteirista, né, ele falou que, tipo, toda vez que ele vai escrever
um roteiro, parece que ele não consegue escrever sobre ele mesmo. E é uma coisa que trava ele. Ele gostaria muito de conseguir escrever mais sobre ele mesmo. Mas parece que quando ele escreve sobre ele mesmo, parece que ele não enxerga uma pessoa preta quando ele relê. E eu falei, amiga, isso é muito assustador. Tipo, isso é extremamente assustador, assim. Que a gente não consegue se ver como pessoas pretas, né? Então, quando a gente fala dessas produções onde elas estão mais concentradas, tipo, Rio e São Paulo, tipo, tem todo o audiovisual, né, bem concentrado ali. Mas para pessoas pretas tem também uma concentração ali, mas eu vejo que tá agora indo para outros lugares. Esses dias tinha um cara de Minas Gerais falando pra gente sobre a produtora que ele criou, que realmente, acho que era Filmes de Plástico. Esqueci o nome dele agora, tem um filme de plástico, né? E ele tava falando sobre como foi esse desafio, né, de criar, porque ele falou uma coisa muito certa, que ele falou assim, ou eu vou para São Paulo e Rio e eu entro nessa disputa com esse pessoal, ou eu vou criar meu próprio destaque onde eu tô, né? E produzir com as pessoas com que eu tô e eu vejo o que é que dá. E, mano, a Filmes de Plástico hoje realmente é uma referência, tipo, dentro do cinema negro brasileiro, né? E eu acho que isso dá muitas forças para outras pessoas. Isso, Gabriel. Ele dá muitas forças para as outras pessoas de outros estados, porque eu, como pessoa que nasci aqui, né, ainda tô na graduação, mas é muito difícil ter essa visão de como é que eu vou trabalhar depois dentro desse estado que me expulsa tanto, que me apaga tanto, e eu não consigo me ver aqui dentro, né? Então, pensar a produção aqui realmente é uma batalha, assim. Mas, hoje em dia, eu acho que já dá para ter uma visão de que é possível, se tiver tendo o apoio das pessoas certas, tendo objetivos certos, assim. Mas continua sendo, tipo, um grande desafio. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, era exatamente isso, assim. Eu não tinha mais perguntas, não sei se você tem, Zé. Eu também não tenho mais nenhuma pergunta, não. Alguém quer escrever alguma pergunta no chat, abrir o microfone, falar? Não, só fazer um parênteses. Eu tô falando demais, né, gente? Desculpa. Mas um parênteses disso que a Cameron falou, assim, porque o Gabriel Martins é incrível e o André Moraes também, assim. E tem uma fala dele no festival de roteiro, que ele fala justamente isso, Cameron, de que não é uma questão, enfim, da negra de desenhar, mas é de ser de periferia, e nem é periferia, não ser Rio e São Paulo, né? É um outro nível, assim, que quem é da UF é do Rio, não tem noção, assim. Que ele falou isso, assim, vocês falam super bem dos meus filmes, vocês falam super bem do trabalho do Filme de Plástico, mas a primeira vez que me convidaram para ser roteirista, fazer sala de roteiro, foi na pandemia, porque na pandemia tudo é virtual. Porque, sabe, o único jeito de ele participar de uma sala de roteiro e não se mudar para São Paulo é na pandemia, porque ele pode fazer isso de Contagem, né, que é na periferia de BH, enfim. Mas, enfim, só um parênteses. Quero só fazer um adendo rápido aí, a respeito do que Cameron colocou, né? A pergunta do João é pensar a produção, mas pensar outros setores também, né, dentro da cadeia do audiovisual. E aí, a gente no coletivo tem relação com uma produtora do qual eu faço parte, junto com o Yasser, que é um colega nosso também, que é um cineasta cubano, né, que está aqui tentando construir um cinema negro também. E a gente está tentando construir uma produtora preta em Florianópolis. E é muito nessa linha, absurdamente difícil, né? Porque eu particularmente, junto com o Yasser, assim, a gente está há uns 6 meses tentando encontrar outra produtora preta em Florianópolis. 6 meses. Ainda não encontramos, se alguém tiver notícias. No estado de Santa Catarina, até agora não encontramos nada, praticamente. Não que a gente não esteja buscando direito, a gente está buscando e não se encontrando. Então, mas esse é um passo importante também, né? Esse é um passo importante também diante de tudo que a gente colocou. É uma produtora preta tentando fazer
construir cinema negro dentro, né, da grande Florianópolis, participar de todos os processos de políticas públicas, participar de todos esses editais, participar desses processos de formação também. E isso é um caminhar da luta também, né? E é um dado gritante, assim, tipo, não, além da questão de pessoas pretas individualmente ou nos seus grupos ali produzindo, produtoras pretas também, que é um passo muito relevante, né? Tipo, ter mais produtoras e produtores pretos, a galera da produção executiva mesmo organizada dentro da empresa, para que também possa produzir filmes de outras pessoas e movimentar a cadeia e enfim, a gente conseguir ocupar esses outros espaços também, né? Todos esses outros espaços além do que a galera já colocou. Então, também pensar em produtoras pretas dentro desse processo é algo bem importante e é um dos mais complexos atualmente. Isso me fez lembrar, que a gente acabou não citando, que um dos nossos projetos também é um mapeamento, né, de profissionais pretos em Santa Catarina. Eu acho que é justamente para isso, né, para a gente se encontrar, para a gente reencontrar aqueles que estão invisibilizados, apagados, para a gente construir novas oportunidades também e se juntar, né, para a gente ter se a gente não está se encontrando ou sendo encontrado, para a gente ter um espaço onde a gente vai poder ser visto, para a gente também estar aí como opção e fazer parte também, né, do mercado audiovisual daqui da região, do município, do estado, e, enfim, é bem importante, assim, também, com certeza. Ela tinha colocado aqui no chat: já morei em Rio Grande e antes de ir para lá achava que a maioria da população era branca. Quando cheguei vi que tinha muito mais pessoas negras e muitas pessoas de religião de matriz africana. Foi bem surpreendente. Certo. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando, assim. Tem uma moto passando, peraí. Tá. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando, assim, pro final desse papo. E eu queria poder perguntar, assim, para vocês, pensando principalmente a galera do coletivo que ainda tá no curso, assim, como que vocês imaginam que a presença do curso, no caso a presença do coletivo, a presença da disciplina de cinema negro pode trazer de impacto assim para a graduação e também para toda a universidade, enfim, assim, pensando perspectivas futuras de no que isso pode reverberar, de novos profissionais que vão sendo formados dentro desse espaço, assim. Bom, eu acho que pode criar uma segurança melhor, né, para profissionais negros dentro da área, assim, porque até então eu não tinha muita segurança dentro disso. E também é mais um espaço de afeto que a gente constrói lá dentro, né, tipo, dentro da universidade, eu acho que cada curso tenta fazer esse espaço de afeto para pessoas pretas, assim, porque, como eu falei, tipo, sem ter esse espaço é muito difícil continuar, né. Então, eu acredito que tendo essa matéria dentro do curso e as pessoas conhecendo o coletivo, eu acho que não vai ser uma matéria que as pessoas pretas vão, tipo, só passar por ela, ok, receber minha nota, seguir em frente. Vão ser coisas que as pessoas vão poder revisitar, entrar em contato com a gente, sabe? Acho uma coisa muito incrível seria se a gente pudesse ser orientador de um TCC, gente, seria o auge. Mas acho que as pessoas, tipo, vão estar sempre podendo contar com a gente, sabe? Como um lugar de apoio para elas, pro resto da graduação. Sim, respondendo a pergunta, eu boto muita fé em tudo isso que Cameron falou, tipo, crucial, assim, né, para as pessoas se verem, conseguir também saber que existe essa possibilidade, sabe, de produção mesmo audiovisual, né, de tipo, que a gente tá dentro desse setor, dessa forma, né, assim como é apresentado. Mas é engraçado porque sempre esses questionamentos que, tipo, agora, né, nesse momento que
que eu tô vivendo, esse questionamento sobre a universidade sempre cai também no âmbito de tipo, essas inclusões nos espaços acadêmicos, elas são muito boas, assim, são essenciais, né? Mas também eu fico pensando, né, porque para mim é uma coisa bem mais no fundo, assim, né, também, tipo, é uma coisa que vai para a estrutura da academia, para a estrutura de universidade, para a forma que a gente, né, ensina e para a forma que a gente aprende, que é uma coisa horrível, tipo, não... Tipo, eu fico pensando assim, tá, ok, né, estamos legitimando esses espaços com os nossos corpos, mas até quando que a gente vai continuar passando pelas consequências que esse espaço nos dá, né? Tipo, né, eu sinto que essa inclusão, ela se torna muito limitante, de certa forma, ainda, sabe? Mesmo as formas que a gente está incluindo, elas são limitantes. Mas é isso, eu ainda tô nesse pensamento, nessas dúvidas aí, eu acho que é uma coisa que vai ficar até o fim da minha vida, ou até as coisas mudarem de contexto, que eu acho difícil. Eu não estou fazendo a disciplina, não, mas eu só queria colocar uma pontuação também, que eu acho bem importante em relação à disciplina, porque essa reunião de estudantes também, ela ajuda a gente a tensionar o setor, né, para poder pensar que, olha, a gente está formando muitos cineastas, né, pretos, com narrativas pretas, e essas pessoas, elas vão vir entrando no setor, tensionando esse setor para que criem leis de incentivo também para poder atender, né, esses novos profissionais que vão entrar no mercado. Então, porque a gente está estudando também sobre a perspectiva artística e resgatando também esse olhar, essa estética, mas a gente também está discutindo política lá dentro da disciplina. E isso é muito importante, sabe? Porque a gente vem agora com muito mais força, entendendo o que são essas pautas que a gente tem que cobrar e aonde a gente tem que cobrar, né? O que eu acho muito importante também de ser pontuado, assim. Muito bom. Queria saber se tem mais alguém que quer fazer perguntas, fazer colocações, comentários. Tá, beleza. Eu acho que a gente termina. Vocês querem poder fazer alguma consideração final, pessoal do coletivo Olho Negro, pessoal do Cidadania por Imagem? Eu queria fazer uma última pergunta. No grupo do coletivo, no WhatsApp, a galera já está animando de fazer uma matéria de cinema negro na UF também. Eu queria perguntar se vocês têm alguma sementinha que vocês queiram deixar aqui pra gente, alguma ideia de organização, dica de organização, talvez, que vocês queiram plantar na nossa cabeça agora, já que tem bastante gente aqui. Não sei se sementinha ou dica de alguma coisa, mas acho muito importante reforçar que a existência... Opa, deu alguma interferência aí? Desculpa. A existência de uma disciplina de cinema negro, ela traz... A gente pode usar a palavra representatividade, que é muito usada hoje em dia, né? Mas representatividade é se ver possível, né? Então, com a existência da matéria de cinema negro, os estudantes negros se veem possíveis, a gente se vê possível ali. E dentro disso, a gente cria permanência também. Eu acho importante pontuar que uma disciplina de cinema negro é também permanência dos estudantes negros na universidade. E tá ali todo dia falando que ali não é o lugar deles, né? Enfim, pensar na matéria como uma questão de permanência também. Queria só colocar um foco interessante dessa pergunta do Zé, dessa questão do Zé, que é a característica do curso de vocês, né? Vocês são um curso de licenciatura, coisa que seria maravilhoso para mim, para a gente, aqui da UFSC, né? A gente
A gente já conversou bastante do coletivo, né, sobre aqui, tem licenciatura também. A Glair, que é a professora que está junto com a gente na disciplina, falou sobre a possibilidade de vir, de a gente construir um curso de licenciatura em cinema aqui também. Então, eu acho que é muito, assim como a gente falou dessa conjuntura, desse contexto que gerou a criação da disciplina e até a criação do próprio coletivo Olho Negro, é pensar quais são as particularidades de vocês aí também, né, enquanto um curso de licenciatura do Rio de Janeiro, numa das regiões, por exemplo, históricas, onde mais recebeu escravizados, onde tem aí o Cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, né, para quem não conhece, são regiões, né, incríveis aí para a gente debater. Tipo, pensando nessa realidade urbana, nessa realidade social, racial, histórica do espaço onde vocês estão inseridos, o que isso traz de potência? Não vai ser igual, mas vai ter características que são muito próprias para movimentar essa região. A importância da gente criar uma rede é fundamental. Então é maravilhoso saber que vocês poderão e irão, né, irão construir um curso de cinema negro aí também, uma disciplina de cinema negro aí também, e a gente vai se conversar, né, a gente vai ampliar essa rede, levar uma capitalidade para todas as regiões, né, chegar de norte a sul do Brasil, levar o cinema negro para todas as nações, sabe? Cinema negro brasileiro é maravilhoso, a gente pode se estreitar, se conhecer cada vez mais. A gente quer aprender muito com vocês também, gostaria muito, né, de ter esse acesso e de aprender também sobre cinema negro e educação, sobre um viés, construindo junto com vocês, né, essas outras perspectivas. Então, o ponto é isso, vamos construir essas redes com as suas particularidades, com as suas potências, com as suas dinâmicas. Estamos juntos aí, né, na caminhada, que precisar de nós, estamos aí.